Olá, 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 seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Adriana Borges, sou parapsicóloga, sou hipnoterapeuta e algumas formações mais aí. Esse é mais um Reprograme Sua Mente, que está aqui diretamente pelo Crum TV, toda terça-feira, às 18 horas. Você já assina o canal? Ainda não? Corre lá, assina o canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Esse é um canal que é destinado à expansão da consciência. Além de mim, existem diversos profissionais com assuntos interessantíssimos para que você possa desenvolver essa expansão de consciência. Então corre lá, assina, ativa o sininho, compartilha, que tá cheio de informação por aqui. Hoje nós vamos continuar falando sobre as técnicas de reprogramação, programação e reprogramação mental. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre PNL. Você sabe o que é isso? Ainda não? PNL é a abreviatura de Programação Neurolinguística. Ai, Adriano, o que é isso? Na realidade, a programação neurolinguística, foi uma proposta desenvolvida por dois americanos na Califórnia, que eles perceberam que existia uma relação, entre o cérebro e o corpo, de uma linguagem verbal e outra não verbal. Então, eles fizeram um trabalho pesquisando diversos profissionais da época, muito bem-sucedidos, para descobrir mais ou menos como seria um manualzinho da mente, algo nesse sentido. PNL ainda pode-se dizer que é tudo que dá certo. Então, a PNL veio trazer uma forma de você poder fazer muitas mudanças na sua vida com técnicas simples, objetivas, práticas. Então, você pode usar a PNL em tudo. A PNL serve para tirar dor, ela serve para fobias, ela serve para mudar sentimentos, ela serve para emagrecimento. Aí você pode trabalhar na alimentação, como gostar de alimentos saudáveis, deixar de gostar de alimentos que engordam. Você pode trabalhar para ajudar na atividade física, aprender a gostar de atividade física como você gostaria. Nossa, mas é tanta função, ancorar momentos, trocar situações, ressignificar, fazer ponte ao futuro. Nossa, é muita técnica. Eu vou dar a dica de algumas aqui para que vocês possam observar isso no cotidiano, utilizar algumas no seu dia a dia e, de repente, quem sabe você até não se interessa em fazer um curso. Caso você tenha interesse em fazer um curso, procure um profissional habilitado diretamente pelo Richard Bandler, que é um dos criadores da técnica. Então procure aí um excelente profissional. Quem quiser indicação pode me perguntar, que eu vou indicar o meu professor de PNL, onde existe o Practitioner. O Practitioner leva 7 dias, eu fiz só o Practitioner. Existe o Master e o Trainer, que é para habilitar as pessoas que querem dar treinamento desse curso. E vamos falar de PNL? Como é que eu posso usar a PNL no meu dia a dia? Como é que eu posso trazer a PNL para poder me ajudar, me favorecer, de repente melhorar o meu dia, ter coisas que possam fazer com que eu consiga aprimorar esse dia a dia, esse cotidiano. Então, a PNL é muito útil. Por quê? Porque de repente eu posso ressignificar situações, Então, o que vai acontecer? A PNL foi estudar essa associação. Se, por exemplo, como é que a gente percebe o mundo? Através dos nossos sentidos, Então, eu vou criar ali uma impressão de alguma situação. Se eu vou em algum momento no dentista arrancar um dente, eu sinto uma dor muito forte, eu vou associar que é ruim no dentista. E eu posso causar uma fobia por conta disso, Então, a gente percebe o mundo através do nosso ver, do nosso ouvir, através de gostos, e a gente vai criando essas impressões. E se em um determinado momento eu tiver necessidade de modificar essa impressão com relação a alguma situação, com relação a algum alimento, com relação ao comportamento, eu consigo transformar isso com a PNL. Porque a nossa mente, ela tem o intuito de nos proteger. Então, quando eu crio uma impressão com relação àquilo, a tendência é que a gente
é uma má impressão, eu tenho a tendência a evitar aquela situação, e tem situações que a gente sabe que a gente precisa modificar de acordo com os nossos objetivos, de acordo com o que a gente precisa ali naquele momento. Bom, como é que você pode usar a PNL no seu dia a dia? Eu fiz aqui algumas anotações que a gente pode seguir para que você possa te ajudar aí nesse sentido, né? Dentro da PNL, a gente tem uma técnica que a gente chama de ponte ao futuro. O próprio nome já diz, né? Então, quando você acorda, aquele momento que você tá lá na cama, espreguiçando, gostoso. Eu sei que muita gente acorda ali na correria e já tem que correr, tomar café, sair correndo, né? Mas tenta acordar um pouquinho mais cedo e, ao acordar, qual a primeira coisa que a gente pode usar a PNL? A técnica de ponto ao futuro. Normalmente, o que a gente deseja? A gente quer ter um dia o quê? Bom, tranquilo, produtivo. Então já faz um planejamento para o seu dia a dia. Quando você acordar, traga ali o que você quer do seu dia. Como é que você quer que seja o seu dia? É lógico que ninguém aqui está falando que a gente tem uma evidência com detalhes de tudo aquilo que a gente busca no dia. Mas, a grosso modo, como é que você quer que seja? Como é que seja o seu café da manhã? Como é que você quer que seja o seu almoço? Como é que você quer que seja o seu trabalho? Ou simplesmente, como é que você quer chegar ao final do dia? No final do dia de hoje, quando você acorda, você fala assim, nossa, já se veja então lá no final do dia, né? Você tá aqui acordando, mas você já pode projetar na sua mente, já mandar essa informação para o teu cérebro de como que você quer chegar ao final do dia. No final do dia você quer sentir como, né? Qual que é a sensação? Pensa nisso, fecha seus olhos, traga todas as percepções, já mostra para sua mente tudo aquilo que você deseja para esse dia. Então, dentro da PNL, a gente tem essa ponte ao futuro para que você possa já jogar essa informação no seu dia e para a mente já entender que é aquilo que você quer, como é que você quer se sentir, como é que você quer estar no final do dia, né? Se sentindo grato por um dia produtivo, por um dia maravilhoso, que você fez boas escolhas, que você teve um bom trabalho, que você encontrou pessoas que acrescentaram no seu dia a dia, que você trouxe informações, que você, né? O que você quer para aquilo, tá? Faça isso com detalhes, não detalhes exatamente de como vai acontecer, mas como você quer se sentir, já se sentindo até grato, feliz, por todas essas situações que você percebe já no final do dia. Bom, isso na hora de acordar, né? Então, depois, eu vou pro meu café da manhã, por exemplo, né? Você tem o hábito do que de manhã, né? Eu, com a PNL, eu fiz mudanças bem interessantes no meu dia a dia. Eu passei por um processo de emagrecimento, já tem 11 anos, né? Só que, se não fosse as mudanças, né, aqui, eu talvez teria problemas, né, com relação à minha alimentação, por exemplo. Quando eu fiz um curso de workshop para emagrecimento, eu aprendi uma técnica para ajudar a gostar mais de atividade física. E durante bastante tempo, de 2013, eu acho, mais ou menos, até o começo do ano passado, de 2020, eu não tinha problemas com atividade física, né? Aprendi a ir pra academia, nunca fiquei tanto tempo matriculada na academia, gente. Acordava antes, tipo, 6 horas da manhã, ou às vezes até antes, muito animada para fazer aula de zumba, que era uma das coisas que eu mais gostava. Não que eu tenha deixado de gostar, mas a gente teve que modificar nossos hábitos, né, a gente sabe. Então, durante muito tempo, eu tive muita disposição e eu acordava cedo para ir para fazer dança. Depois, lógico, tinha 2 vezes na semana, eu fazia musculação, não era o que eu mais amava, mas eu conseguia condicionar para, né? Mas nem isso, nem aula de dança eu fazia. E tudo por conta de uma técnica que me ajudou bastante, né? Que a gente pode utilizá-la para várias coisas. É uma técnica que chama Switch, a gente pode utilizar ela para diversas situações, né? Ela foi desenhada primeiro para trabalhar a compulsão, né? E a gente pode trabalhar aquilo, o ideal daquilo. Como é que é a imagem daquilo? Como é que eu quero aquilo, né? Então, por exemplo, no café da manhã, se você não tem uma alimentação saudável, aí você tá ali olhando, nossa, eu não como mais
coisas que contêm glúten, eu evito lactose, eu como de tudo, não tenho nenhum problema de saúde com relação a isso, mas a gente tem uma noção do que é bom, do que não é tão bom, então a gente começa a fazer mudanças no nosso cardápio de acordo com os nossos objetivos. Um dos seus objetivos de manhã, você pode colocar lá na Ponte Futuro o que eu quero pro dia de hoje. Eu quero ter uma alimentação saudável, né? A gente tem noção dessas coisas. O que eu preciso mais? Eu preciso gostar mais de fruta, né? O que você deseja, né? Com a técnica do switch a gente consegue trabalhar isso, né? Será que teve algum momento que você foi bem saudável, né? Pensa lá nesse tempo como você é bem saudável, traga essa imagem, coloca ela bem bonita, bem colorida na sua mente, deixa ela bem forte, bem próxima, né? A nossa mente, ela processa muito por imagens, né? Então, se a gente fala, de repente, no futuro, você vai o quê? Trazer uma imagem, pode trazer uma sensação também. Essa sensação você pode ancorar no seu corpo, poder ajudar. Na questão do café da manhã, você pode colocar a imagem de coisas que você deseja no seu café da manhã. O que é produtivo, né? O que é bom, o que é saudável, né? O que eu quero, o que é funcional, né? Pensando em alimentos saudáveis. Por mais que a gente não tenha estudado nutrição, a gente tem noção daquilo que seria o ideal, né? Então, coloca isso aí, através dessa técnica, a gente consegue trabalhar isso nessa questão. Na hora do almoço, você pode usar a mesma coisa, né? Então, de repente, trazer na sua mente, nossa, que alimento que hoje eu como com tranquilidade, né? Então, a gente consegue trazer essas informações. De repente, colocar esses alimentos próximos de alguma forma, daquele alimento que é bom. Mas tem que tomar cuidado com o que é saudável, com o que não é saudável. Não tenho como fazer a técnica aqui com vocês, porque isso é bem particular. A gente precisa entender esses processos. Então, fecha os olhos e pensa naquele alimento que você gostaria de acrescentar no seu dia a dia, né? Pensa como que seria isso. E traz essa imagem. De repente, ali, aquele alimento que você precisa comer, ele não tá tão destaque na sua mente. Coloca cor, coloca brilho, tenta lembrar do gosto, né? Por exemplo, você precisa comer verdura, precisa comer legumes, deixa ele bem bonito na sua mente para que ele possa ficar atraente, para que você possa aproximar isso de uma tal maneira que você entenda que você pode se alimentar de coisas saudáveis, que você pode acrescentar no seu dia a dia de uma maneira mais tranquila, né? Sem forçar, sem nada. Então, existe a técnica de switch, existe o que a gente chama de submodalidades, modificar determinados alimentos na nossa mente para que eles possam parecer mais interessantes, mais prazerosos, por exemplo. Na parte da tarde, você pode já começar a estabelecer objetivos para o dia diferente. Existe uma técnica dentro da PNL que a gente chama de BFO, Boa Formulação de Objetivos, né? Que é simples, direta, tem 4 passos, onde você pode começar a planejar isso, né? Entenda que a nossa mente, ela tem um certo limite ali, né? A gente pode usar formulações. Outra coisa que é interessante são as formulações daquilo que você, né, normalmente quer utilizar. Como é que eu quero ser mais, né? Por exemplo, eu quero, como é que eu vou imaginar uma situação? De repente eu quero ser mais calma, mais tranquila. É complicado a gente dar aqui formulações prontas para vocês. Você tem que observar e ver o que é que você quer. Dentro do BFO, você já pode começar a estabelecer objetivos. Então, como eu falei, a mente, ela não processa muitas informações simultâneas. As formulações construtivas normalmente é de 4 a 5 simultâneas, né? Entenda que sua mente tem um limite, né? Dê prioridades, faça listas. Vamos supor, amanhã você tem 50 coisas para fazer. Nossa, tem que fazer tudo amanhã, né? Anota, coloca no papel para que você possa traçar estratégias ali para o seu dia a dia. Aí você pode usar o BFO nesse caso. E quando chegar à noite, faz uma análise do seu dia, pensa como é que foi, né? Olha, tal situação assim, eu gostei, foi muito bom, né? E ressignifica as negativas, tá? Na ressignificação que você vai fazer. Tenta observar o que foi que você não gostou, como é que você poderia modificar ali. Se alguém falou alguma coisa pra você, analisa o contexto ali daquela situação, pensa, essa pessoa estava nervosa, ou então essa pessoa pode ter usado um tom como brincadeira, mas evite de carregar essas informações para o dia seguinte. Por quê? Porque aí você já não leva isso para a cama, né?
Então, existe a auto-hipnose também, que é uma outra ferramenta bem bacana que a gente pode usar no dia a dia, né? Mas aí não é ainda aula de auto-hipnose aqui. Então, já pensa, né? Ressignifiquei o meu dia, coloquei ali propostas para que eu possa ver aquela situação de uma maneira diferente e já começo a pensar no dia seguinte, como é que vai ser, como é que eu quero acordar, e quando você acordar, você começa todo o ciclo de novo. Experimenta essas dicas, experimenta como é que vai ser você fazendo mudanças com técnicas simples, com coisas que você pode modificar. Na nossa mente existe um processo que a gente chama processo psíquico, né? Então, são etapas que a mente percorre até atingir um determinado resultado. E se de repente você começar a mudar como é que você está vendo tal situação, como é que você desenha o teu dia, como você pensa na sua alimentação, como é que você pensa nas coisas que você quer construir, colocando exatamente como você quer. Já parou para pensar nisso? Pode fazer grandes mudanças no seu dia a dia, fazer com que realmente a vida se torne mais leve e, por que não, mais feliz, não é verdade? Espero que você tenha gostado das dicas aqui de hoje e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!